Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa conversa de hoje. Vamos nos debruçar sobre algumas ideias bem interessantes de Josivaldo Santos, explorando uns trechos do livro O Horizonte Interior. A grande busca aqui é por esse tal horizonte interior, né? Um espaço mais nosso, de, sei lá, mais clareza e talvez um pouco de paz nesse mundo tão barulhento. E é uma proposta muito atual, não acha? O próprio texto, como a gente viu, ele não promete, assim, respostas prontas, mas indica caminhos, sugestões para a gente encontrar uma forma mais autêntica de existir, sabe? Com mais leveza. Exato. Santos parece que nos convida a olhar para dentro, né? Em vez de ficar só buscando validação lá fora. Pois é, e tem uma frase que fica ecoando, né? Aquela: o teu lugar já existe, ele sempre esteve aí, e agora é hora de habitá-lo. Então, a nossa missão aqui hoje é meio que explorar juntos essas reflexões dele sobre mudança, silêncio, liberdade, como a gente se relaciona com os outros e com a gente mesmo. Preparados? Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Olha, o que eu acho fascinante já de cara é a interconexão. Sabe, Santos não trata esses temas mudança, liberdade, presença, sucesso, fracasso, esse tal lugar interno como se fossem gavetinhas separadas, não. Ele tece uma rede onde uma coisa influencia a outra. E a nossa análise aqui vai tentar justamente mapear um pouco essas conexões. Perfeito. E a primeira linha forte que ele puxa é justamente essa da mudança constante. Aquela frase bem direta: a vida é movimento, nada permanece igual. E isso, assim, desafia de frente a ideia de que a gente é uma coisa só, fixa, né? Ele nos vê mais como um rio, talvez, sempre em fluxo. Sim, exatamente. Uma identidade que não está congelada, mas que se refaz continuamente com cada experiência, cada pessoa que a gente encontra, cada escolha. Ele até menciona exemplos bem práticos: mudar de emprego, começar ou terminar um relacionamento. Uhum. Até pequenas alterações na rotina, tipo acordar mais cedo ou aprender uma coisa nova. Tudo isso vai redesenhando a gente, né? E se a vida é esse movimento todo, essa adaptação vira quase uma habilidade essencial, uma arte necessária, como ele mesmo coloca. Mas como é que a gente cultiva essa arte? Para ser bem mais fácil falar do que fazer, né? Ah, sem dúvida. Santos não dá um manual, não é essa a proposta, mas ele sugere que a chave talvez esteja na flexibilidade e na atenção. E aí entram as relações humanas, que ele vê como cruciais mesmo. Ele usa aquela metáfora dos rostos e vozes se tornam espelhos e faróis. Quer dizer, as pessoas nos mostram partes da gente e às vezes iluminam o caminho, né? Faz muito sentido. E por isso ele bate tanto na tecla de que escolher bem com quem partilhar o caminho é uma forma de autocuidado. Isso é interessante, não é só sobre ter companhia, é sobre preservar a própria energia mesmo. Exatamente. Porque tem relações que nutrem, que impulsionam a gente para frente, né? Mas tem outras que drenam, que puxam para baixo. E aí fica mais difícil essa adaptação toda. E claro, nesse processo de caminhar e mudar, os nossos próprios desejos, os nossos valores, eles também se transformam. Aquilo que era super importante ontem, hoje pode não fazer mais tanto sentido assim. E isso leva direto à necessidade de desapego, que é outro tema bem forte nele, né? Soltar o que já não serve mais. Mas vamos combinar, soltar dói, né? Muitas vezes. Dói com certeza. E ele não romantiza isso não, mas ele usa aquela imagem muito poderosa da árvore que solta as folhas secas. Não é um ato de perda, é uma sabedoria da natureza, sabe? Para que o novo possa surgir. A questão que ele levanta para a gente é o que a gente está disposto a deixar ir para abrir espaço. É um convite a olhar para os ciclos, começos, fins, perdas, renascimentos, não como fracassos, entende? Mas como parte natural da jornada. Cada final pode ser o adubo para um novo começo. Mas e aqueles traços nossos que insistem em aparecer mesmo com toda essa mudança acontecendo? Aquela tal assinatura invisível que ele menciona. Isso não contradiz um pouco essa ideia de fluxo constante? Contradiz porque a gente olha para a alma como a diferença invisível que nos torna único.
Ele diz que a alma é o essencial e mais presente que existe por trás de todas as mudanças. Quando a gente tem relação com a nossa alma, a gente muda aquilo que é mais interno. A gente se aprofunda. É um ponto interessante, sim. Mas a leitura que eu faço é que Santos não vê isso como uma falha no processo, sabe? Mas como parte da nossa complexidade humana. Reconhecer esses padrões, essas imperfeições que voltam, não é uma derrota. Pelo contrário, é o primeiro passo para poder lidar com eles de forma consciente, integrando em vez de negar. Aceitar essa assinatura é também aceitar a nossa humanidade, né? Entendi. Então não é sobre se tornar uma pessoa completamente diferente a cada dia, mas sobre fluir com as mudanças sem perder o contato com essa essência, mesmo com as imperfeições dela. É ter a maturidade de recalcular o caminho quando for preciso. Exatamente isso, a flexibilidade como sabedoria. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a mudança deixa de ser vista como uma ameaça e passa a ser a própria pulsação da vida. Essa capacidade de se reinventar, de integrar o velho e acolher o novo, talvez seja esse o grande presente dessa jornada toda. E essa capacidade de se adaptar, de se soltar, isso nos leva quase que naturalmente para outro território que o Santos explora bastante, a conquista da liberdade interior. Ele começa falando em se libertar de dogmas, de verdades impostas, das expectativas que os outros colocam na gente. A frase-chave é forte. A verdadeira liberdade começa quando essas imposições já não têm poder de ferir ou corroer. É uma afirmação em tanto, né? Ele está sugerindo que nenhuma receita externa, nenhuma cartilha pode realmente ditar a vida de quem busca ser autêntico. E aí ele introduz o ceticismo que liberta. Não é um ceticismo para baixo, niilista, mas a coragem de questionar o que nos é dado como verdade absoluta, sabe? E buscar construir um sentido próprio, mais vivo. Mas isso exige coragem, né? Questionar o que está estabelecido pode ser um caminho meio solitário, às vezes. Sem dúvida. E essa liberdade interna, ela passa também por repensar nossa relação com o desejo. Aqui é onde fica realmente interessante como ele aborda isso. Bom, ele nos convida a diferenciar o desejo que é genuíno, que brota de dentro da gente, daquele desejo mais fabricado, sabe? Muitas vezes estimulado pelo consumo, pela comparação com o outro. A paz, segundo Santos, não vem de ter todos os desejos satisfeitos o tempo todo, mas sim de não depender dessa satisfação constante para sentir bem-estar. O valor se desloca do resultado final para a qualidade da jornada em si. E ele parece sugerir uns caminhos bem concretos para cultivar essa liberdade, como a reconexão com o corpo, com a natureza, sentir a chuva, respirar fundo. Parece tão simples, mas talvez seja aí que está a força, né? Seria tipo uma forma de resistência a tanta dispersão que a gente vive hoje. Totalmente. É um antídoto poderoso contra o excesso de informação, as telas, a vida que é muito mediada. Voltar para o corpo, para a sensação direta, é voltar para o presente, onde a vida de fato acontece, né? Essa conexão sensorial nos devolve para nós mesmos, mostra que a plenitude não está só nas grandes conquistas, mas na vivência atenta de cada momento. Ajuda a filtrar o ruído e focar no que realmente nutre a gente. Santos também toca numa sensação que é muito comum hoje em dia, a de ter perdido a própria alma, meio soterrada por tanta pressão, tanta máscara social. E o caminho de volta, ele sugere, passa pela introspecção e por algo que ele chama de ausência de pressa. Tipo, aceitar o ritmo natural das coisas, soltar um pouco essa ânsia de controlar tudo. Exato. E isso desemboca na ideia de autonomia radical. Não no sentido de ser arrogante ou isolado, não é isso, mas de confiar na própria bússola interna, na intuição, viver a partir de valores que são autênticos pra gente, sem precisar o tempo todo do aplauso externo. É uma postura de integridade, né? E como seria o auge dessa liberdade interior, segundo ele? Como ele descreve isso? Ele chama de plenitude do ser. Não é um estado de euforia permanente, não. É mais a sensação de estar onde se deseja estar. Não por resignação, mas por escolha consciente, sabe? Com gratidão e presença.
A felicidade deixa de ser uma meta lá na frente e passa a ser algo que se experimenta no agora, na simplicidade conectada, na intensidade do viver. O que é fascinante aqui é essa centralidade da qualidade da presença, viver sem as amarras da aprovação ou do medo. Isso define essa liberdade. Essa ênfase toda na presença nos joga direto no terceiro grande eixo dos textos, a urgência de viver o agora. Ele é bem direto nisso, né? Ao dizer que a ideia de que sempre vai ter mais tempo é uma ilusão. O amanhã é uma miragem. E ele faz uma análise bem interessante da procrastinação. Muitas vezes não é só preguiça, né? É medo. Medo de falhar, medo de ter sucesso e não dar conta, medo de não ser perfeito. Essa busca pela hora certa ou pela condição ideal acaba paralisando a gente. Mas, como ele lembra, nenhum grande plano acontece sem o primeiro passo. É preciso começar. A consciência da finitude entra forte aqui. Não temos todo o tempo do mundo. Confesso que essa ideia às vezes me soa um pouco pesada, sabe? Quase paralisante. Como é que ele transforma isso numa urgência positiva e não em desespero? É uma ótima pergunta. Ele não usa finitude para gerar angústia, mas para trazer foco. Se o tempo é limitado e não volta, isso nos convida a priorizar o que realmente importa, a viver de forma mais intencional, mais presente, e o próprio presente é incrivelmente fugaz, né? O que chamamos de futuro quando chega já é agora. A vida está sempre acontecendo neste exato instante. Esperar pela próxima fase é perder a única arena onde a gente pode agir de fato. E a paralisia diante das escolhas. Aquele medo de errar que impede a gente de decidir. Santos aponta que não escolher já é uma escolha. A escolha pela estagnação. O medo de errar é real, claro, mas ele nos pergunta qual é o custo da não ação. O arrependimento pelo que não se viveu pode ser um fardo muito mais pesado lá na frente. Arriscar tem suas incertezas, óbvio, mas não arriscar significa perder duplamente a chance e a própria experiência, a memória que poderia ter sido criada. Aquela frase dele, o arrependimento é o peso do que não se viveu, é muito forte. Ele até nos coloca numa perspectiva mais ampla, cósmica, lembrando que somos apenas um sopro no universo. Como isso pode ser libertador em vez de deprimente? A chave está em inverter a perspectiva. Se somos breves, isso não diminui o valor da nossa existência. Pelo contrário, intensifica. Liberta a gente da pressão de ter que ser algo monumental, eterno. Cada gesto, cada escolha, ganha um peso significativo justamente por ser finito. A urgência do agora se torna uma explosão inevitável, um chamado à ação. O momento de fazer, de amar, de perdoar é sempre este. O futuro, afinal, é construído aqui e agora. E aquela reflexão final dele, e se hoje fosse o último dia? Muda tudo, não é? O legado se torna menos sobre o que a gente acumulou e mais sobre a intensidade e a verdade com que vivemos cada momento. Precisamente. O presente como o maior presente que a gente tem. Viver sem adiar torna-se então uma expressão máxima de liberdade e de consciência. Isso faz uma ponte interessante para outro par de conceitos que o Santos explora bastante: êxito e fracasso. Ele os vê como duas faces da mesma moeda, né? Inseparáveis. Sim. E ele observa uma coisa curiosa. O sucesso muitas vezes é fruto de uma rede de colaborações, de contexto, até de sorte. Mas o nosso ego adora reivindicar a autoria exclusiva, né? A humildade, nesse caso, seria reconhecer essa teia toda. Já o fracasso, esse costuma ser órfão, filho sem pai. A tendência é a gente buscar culpados externos. O mercado, o chefe, o azar. E ao fazer isso, a gente perde a chance de aprender, certo? Como ele aborda a resposta ao fracasso? Ele valoriza imensamente a capacidade de assumir a responsabilidade pela própria queda. A frase "o chão ensina a levantar" é muito, muito forte. É na queda que a gente pode aprender sobre nossos limites, nossos erros, nossa resiliência.
A maturidade estaria em conseguir sustentar o próprio peso, sem cair na armadilha da vitimização, que ele diz que nos rouba o protagonismo da nossa história, ou no desprezo por aquilo que a gente não alcançou como uma forma de defesa. E além da vitimização, ele aponta outras armadilhas internas, tipo a comparação constante com os outros, a inveja. Sim, são distrações que tiram a gente do nosso próprio eixo. A comparação nos leva ou para a sensação de inferioridade ou para a de superioridade artificial, e ambas são tóxicas. A inveja é descrita como um veneno que consome a gente por dentro. Santos propõe a admiração como antídoto, reconhecer o valor no outro sem sentir que isso diminui o nosso. E ele também fala do tal teto de vidro. A forma como a gente julga os outros muitas vezes reflete as nossas próprias inseguranças e limitações que não estão resolvidas. O mundo lá fora acaba sendo um espelho do que a gente carrega aqui dentro. E como lidar com as ofensas, as dores que surgem nas interações. Ele sugere que a ofensa diz mais sobre quem a sente do que sobre quem a provoca. A dor ecoa onde já existe uma ferida dentro da gente. Entender isso não minimiza a dor, claro, mas nos dá poder sobre ela. O perdão, nesse contexto, não é um favor que a gente faz para o outro, mas um ato de autolibertação do ressentimento. E a autocrítica, ele a vê não como autoflagelo, mas como uma ferramenta de libertação quando feita com honestidade e sem crueldade. Aceitar nossa vulnerabilidade é o que abre espaço para a autenticidade. No fim das contas, o que é que nos sustenta em meio a esses altos e baixos todos, sucessos e fracassos? Santos fala em buscar lares interiores, nossos valores, nossas memórias afetivas, nossos princípios éticos são como âncoras internas que nos dão estabilidade na impermanência da vida e também a conexão com a própria vitalidade, sabe? Sentir o corpo vivo. Ele enfatiza a resiliência não como nunca cair, mas como a dança de cair e levantar. Só cai quem ousa caminhar. A paz não viria da ausência de problemas, mas sim da aceitação da nossa humanidade imperfeita, de viver sem a necessidade constante de usar máscaras. Reconhecer que somos todos aprendizes nesse caminho. E tudo isso parece convergir para o tema final, que meio que amarra a obra toda. Encontrar e habitar o próprio lugar. Aquela imagem inicial, né? Existe um lugar que não aparece em mapas, mas pulsa dentro de nós. O que é esse lugar, afinal? É um convite direto à introspecção. No mundo que nos puxa o tempo todo para fora, para o fazer, para o parecer, olhar para dentro se torna um verdadeiro ato de resistência. É parar, respirar, escutar aquela voz interna que muitas vezes é abafada pelo ruído externo. Ele usa a metáfora do mar com sua imensidão, força, calma, movimento constante, para falar desse espaço interior. Usa sim. O mar como símbolo dessa profundidade interna, dessa capacidade que a gente tem de conter tanto a calmaria quanto a tempestade, de ser permanente na essência, mas mutável na superfície. É um chamado para a gente encontrar essa mesma dinâmica dentro de nós. E isso contrasta muito com o peso que é viver representando um papel, usando máscaras por medo do julgamento ou para buscar aceitação. Mas como acessar esse lugar? Abandonar as máscaras exige uma coragem tremenda, né? Exige mesmo. Santos não minimiza o desafio, não. Mas ele aponta que a nossa maior riqueza está justamente nesse espaço interno. Para acessá-lo, ele sugere ferramentas simples, mas muito poderosas. A respiração consciente como âncora para o presente, o silêncio, não como vazio, mas como um espaço para clarear a mente, e a expansão da percepção para além do óbvio, valorizando as sensações sutis que nos conectam à vida no agora. E a autenticidade nesse contexto, como ele a define de forma mais precisa? Ser autêntico para Santos é fundamentalmente não negociar a própria verdade. É validar o nosso próprio olhar sobre a vida, sobre nós mesmos. A validação vem de dentro, não depende da aprovação externa. Isso implica também um processo contínuo de desapego daqueles pesos que a gente carrega. Imagens que tentamos sustentar, culpas antigas, medos que paralisam. É um caminho em busca de mais leveza. Ele chega a chamar esse espaço de santuário interno. Quase um refúgio que a gente pode cultivar e acessar em qualquer circunstância.
Exato. Um lugar de recolhimento e de força. Mas é crucial lembrar o seguinte: essa jornada não tem um ponto final. O lugar não é fixo, ele se transforma junto com a gente, porque nós somos fluxo. A felicidade não é um destino a ser alcançado lá na frente, mas a própria qualidade da caminhada, feita com presença e com verdade. E as relações verdadeiras, como elas entram nisso? Elas florescem a partir dessa inteireza. São encontros baseados na escuta profunda, no compartilhamento genuíno e não naquela tentativa de um preencher o vazio do outro, sabe? No final das contas, o convite de Santos é muito direto e poderoso. Habite o seu lugar. Não um lugar geográfico, não um lugar que os outros esperam para você, mas esse espaço interno que vibra com a sua essência única. Um lugar que é, acima de tudo, vivido, como ele diz, o seu lugar é aqui e agora, dentro de ti. Ufa! Que mergulho mesmo nessas ideias. A gente passou pela dança constante da mudança, pela busca de uma liberdade que nasce de dentro, pela urgência e pela beleza do agora, pela forma mais madura de encarar sucessos e fracassos, e, por fim, por esse convite a encontrar e habitar o nosso próprio lugar interior. Foi intenso. Foi uma exploração bem rica, né? Das várias camadas que o Santos nos apresenta nesses textos. Então, o que tudo isso significa? Para mim, assim, soa como um chamado muito pessoal à reflexão. Como essas ideias conversam com a nossa própria experiência de vida. A jornada, como ele mesmo diz, é muito singular, né? Sem dúvida nenhuma. E talvez, para deixar assim uma sementinha de reflexão final, a gente poderia pegar justamente essa ideia central. Santos nos convida a habitar o nosso lugar. Mas, se ele mesmo descreve a vida como um movimento, e esse lugar interior também se refaz com as nossas experiências, como é que a gente pode encontrar um equilíbrio nisso? Como cultivar raízes nesse espaço interno e, ao mesmo tempo, ter a coragem de permitir que novas paisagens floresçam dentro da gente, abraçando a natureza mutável desse próprio lugar? Fica a questão, né? Excelente questão para a gente levar conosco. Fica então o convite para continuar essa exploração por conta própria. Muito obrigado pela companhia nesta nossa conversa sobre as ideias tão instigantes de Josuvaldo Santos. Até a próxima.